Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Essa semana eu vou estar produzindo alguns vídeos e o motivo vocês bem sabem, né? O que está acontecendo no Brasil é algo bem sério que tem deixado muitas pessoas em casa, como eu, por exemplo. A empresa que eu trabalhava, ela colocou parte dos funcionários de férias coletivas. Mais ou menos 80 a 90% de todos os funcionários estão em casa de quarentena. Para falar um pouco sobre isso, sobre coronavírus, eu não posso deixar de falar sobre isso, porque é algo bastante sério no nosso meio atualmente, né? É algo que a gente nunca sonhava que iria acontecer no nosso país, e é o que realmente nos pegou de surpresa. É algo que estava lá na Europa no começo do ano, por exemplo, e hoje já atinge todo o planeta, todos os países, todos os continentes. E é claro, né, o que nós podemos fazer é justamente tomar todos os cuidados que estão sendo aí divulgados pela mídia, até porque no momento, se eu não me engano, deixa eu ver, pegar minha colinha aqui, são 1.600, aproximadamente 1.630 infectados, cerca de 25 mortes. E aqui no nosso estado, pelas últimas informações que eu peguei, são 20 casos aqui em Goiás. Quem não sabe, quem acompanha meu canal, mas não sabe, eu moro aqui na cidade de Anápolis. Se você bem se lembra, foi a cidade que recebeu os refugiados lá da China. E não tem nada a ver a questão desses casos, até porque aquele pessoal que veio de lá, eles receberam alta porque eles não tinham o coronavírus. O que aconteceu foi que algumas outras pessoas que vieram de outros países contraíram o vírus lá e vieram para cá, e aí esses casos foram detectados. E aí que mora o problema, porque essas pessoas com certeza tiveram contato com outras pessoas, e aí resta pra gente tomar esses devidos cuidados aí. Bom, o que eu queria falar para vocês também é algo que aconteceu aqui, pelo menos aqui no nosso jornal, no jornal local, não sei se em outros estados aconteceu a mesma coisa, que foi a vacinação da gripe, que acabou acontecendo algo meio contrário a tudo que tem sido estipulado aí pra gente estar fazendo. Por quê? Os idosos estavam numa fila imensa, todos aglomerados, um perto do outro, ou seja, totalmente contra aquela lei lá do distanciamento, quarentena, de você não poder aglomerar com outras pessoas. E se você bem conhece as pessoas idosas, elas têm aquela, não é questão de mania, mas sim a educação de estar cumprimentando as pessoas, de estar chegando perto, de abraçar e pegar na mão. Se acontecer de passar de uma pessoa para outra, imagina só as consequências disso. Então foi algo que foi falado durante praticamente o dia inteiro nas rádios, que é sobre essa questão da vacinação. Deveria ter sido algo um pouco mais bem elaborado, porque divulgou isso hoje e aí todos os idosos saíram loucos para poder vacinar, e tá havendo casos até de não ter mais a vacina. Então eles chegam lá e ficaram esse tempo todo na fila e não vão conseguir ser vacinados, né? Então é complicado isso aí. Bom, outra coisa que eu queria falar é um tema que eu conheço já há bastante tempo. Eu tenho alguns amigos que a gente troca uma ideia sobre isso, que é sobre o sobrevivencialismo. Tem muitos canais no YouTube que falam sobre isso, que já explanaram esse tema várias e várias vezes, sobre crises como essa que está acontecendo. Muitas pessoas estão ficando isoladas em casa e sabe-se lá se vai acontecer de, por exemplo, faltar alimento, faltar água, faltar medicamento. E todos os canais, eles falam, repetem e explicam sobre isso, sobre você estar preparado para esse tipo de crise, para você ter uma reserva em casa, para você ter alguma forma de se defender, de proteger a sua casa, de proteger a sua família. É algo que tento seguir, é uma filosofia que eu tento seguir, de também estar preparado para essas situações diversas. Infelizmente, hoje em dia, se for falar assim, se acontecer, por exemplo, são 15 dias. 15 dias são fáceis de você lidar. Agora imagina se fosse 30, 60, 90 dias. Pode ser que aconteça. Nós não sabemos como é que esse vírus vai se comportar, como que ele vai se proliferar no nosso meio. E será que nós estamos preparados para isso?
Será que nós temos uma reserva em casa que é capaz de suprir isso? Porque todos estão falando que não vai faltar medicamento, não vai faltar alimento, não vai faltar nada da questão do saneamento básico, mas quem é que vai saber? E se o pessoal das distribuidoras começarem a ficar com a doença? Se não tiver caminhoneiro para poder levar os alimentos de um lugar para o outro, se o produtor ficar doente, se o dono do supermercado ficar doente, e aí, onde você vai comprar alimento? Quem que vai cuidar desses outros temas, medicamentos, essas coisas? Então, parece paranoia, mas não é. Nós precisamos estar, sim, preparados para esse tipo de coisa, para esse tipo de crise. Nós precisamos ter uma reserva de água em casa, por exemplo, né? Estou soltando um vídeo aí no meu canal sobre um reservatório de água da chuva que eu venho desenvolvendo há bastante tempo. E agora em 2020 ele está quase pronto. Eu só preciso tirar alguns vazamentos. E aí eu vou ter uma reserva de mais ou menos 1000 litros em casa, né? É pouco. Se você for parar para pensar, realmente é pouco. Mas em um cenário de crise, isso aí pode salvar uma vida. A questão da alimentação também. Quantas e quantas pessoas têm aí um quintal em casa? Poderia muito bem estar produzindo alguma coisa, colocando uma fruta, né, um pé de fruta, alguma coisa do tipo. E não se preocupa com isso, porque eu tenho dinheiro, eu vou lá no supermercado, compro uma frutinha fresquinha, para que eu vou ficar perdendo meu tempo em plantar alguma coisa, né? Ter uma criação de alguma coisa em casa, codorna, por exemplo, são coisas que os sobrevivencialistas estão muito além do nosso tempo nessa questão, porque estão muito mais preparados. E se acontecer de a crise mesmo se espalhar, né? Esse é só o primeiro, mas dizem que tem vários tipos de coronavírus no mundo. E se vier um mais forte? E se acontecer algum outro tipo de crise que vai nos obrigar a ter esse tipo de atitude de ter uma reserva em casa? Se faltar combustível, como que nós vamos fazer? Então, é um tema que eu tenho difundido, que eu vou, a partir de agora, desse aprendizado, do que está acontecendo no nosso Brasil, independente do que as pessoas achem, eu vou estar trabalhando mais nisso. Eu quero agora, já tenho algumas plantas, algumas coisas em casa, tenho uns pés de fruta em casa, alguns estão crescendo, mas eu quero plantar mais, eu quero ter uma reserva de alguma coisa para que não falte algum tipo de alimento em casa. Esse reservatório de água eu vou estar melhorando ele. Eu vou estar fazendo um reservatório acima da minha casa para que eu consiga armazenar água e várias outras coisas. Então, o que eu queria falar com esse vídeo, ele ficou até um pouco grande, mas esteja preparado e principalmente estude mais um pouquinho sobre sobrevivencialismo, porque esse é só o primeiro, né, de muitos casos que podem acontecer. E eu não sei se você crê em Deus, mas a palavra de Deus fala isso, né? E estamos sim no final dos tempos. Então, esteja preparado.